Olá! Estamos de volta com a Geografia do Garcês. Teve babado forte no Congresso Nacional essa semana. O deputado Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E nós temos que discutir o que significa esse pedido de impeachment. Qual o contexto histórico e geográfico que envolve esse pedido de impeachment? Em primeiro lugar, quem entrou com o processo de impeachment foi o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão que se chama independente. Por que independente? Porque ele não pertence a nenhum dos três poderes. Nem ao Judiciário, nem ao Executivo e nem ao Legislativo. Ele é o Tribunal de Contas da União. A União é uma entidade acima dos Estados. O Tribunal de Contas da União, ele é um órgão independente, mas ele não deixa de ter influência política por causa disso. O que isso significa é que existe um jogo político das forças políticas dentro do Tribunal de Contas, assim como tem no Judiciário, tem no Executivo e tem no Legislativo. Por exemplo, Joaquim Barbosa chama o TCU de playground dos políticos fracassados, né? Então a gente pode tirar uma medida do que pode ser o TCU ou não. Então, na verdade, o TCU entrou com esse processo de impeachment em outubro. Mas por que só agora que o deputado Eduardo Cunha foi aceitar esse pedido de impeachment? Ele tinha segurado isso como uma carta na manga. Então, certos dirigentes do PT defendiam um apoio ao Eduardo Cunha para que ele não aceitasse esse processo de impeachment. Outros parlamentares do PT defendiam que não, que o Cunha deveria ser processado e que se deixasse abrir o processo de impeachment, que a presidenta não deveria temer nada. Essa corda bamba acabou agora, né? O PT retirou o apoio do Cunha, que está sendo processado pela Lava Jato por conta na Suíça, por lavagem de dinheiro, foram vários processos. Retiraram o apoio ao Cunha e o Cunha, então, fez cumprir a promessa e aceitou o processo de impeachment que tinha sido aberto pelo TCU em outubro agora de 2015. Então, na verdade, a Dilma está sendo processada por processo administrativo, por má-fé e não por corrupção. Que não é o caso do deputado Eduardo Cunha, que está sendo processado por corrupção, por lavagem de dinheiro, por coisas que são crimes, são crimes passíveis de processo penal. E agora essa disputa vai para o Congresso Nacional, vai ser votado por deputados e por senadores, e vão decidir se vão apoiar ou a presidenta Dilma ou se vão apoiar o movimento Eduardo Cunha. Mas existe um movimento político por trás disso. Vamos agora contextualizar. Qual o contexto histórico e qual o contexto geográfico dessa disputa política aqui no Brasil? Ele é um contexto histórico porque envolve a disputa entre liberais e desenvolvimentistas que vem desde a década de 1920, quando o Brasil começou a se industrializar. Ele é geográfico porque uma hegemonia liberal ou uma hegemonia desenvolvimentista vai alterar também os fluxos de mercadoria, o fluxo financeiro e a inserção do Brasil no cenário internacional. Então, de onde vem esse movimento político liberal? Esse movimento político liberal tem origem lá no século XIX, quando uma classe que era dona da mão de obra escravizada, que alugava, vendia e comprava essas pessoas para os fazendeiros, facilitava a exportação dos produtos agrícolas e facilitava também o comércio de importação, que ia desde implementos agrícolas até estradas de ferro, futilidades, móveis, enfim, uma série de coisas. Quando a mão de obra vai deixando de ser escravizada e passa a ser assalariada, essa classe ganha mais autonomia ainda, porque eles começam a criar agências de financiamento da vinda de imigrantes, e essas agências tornam um poder institucional dessa classe liberal ainda mais forte. Então, para o movimento liberal, o Estado tinha que ser mínimo, tinha que participar o mínimo possível dessas atividades comerciais que eles tinham. Então, uma aliança entre os produtores rurais mais ricos e essa classe comerciante rural foi a aliança que derrubou a família imperial do poder no governo brasileiro. Já os desenvolvimentistas surgiram na década de 1930, quando a política liberal já estava muito desgastada, o preço dos importados subia muito e o preço do produto agrícola permanecia o mesmo e às vezes até diminuía no mercado internacional.
Então, se o que tirou a família imperial do poder foi um golpe liberal, o que tirou os liberais do poder foi um golpe desenvolvimentista. Foi uma aliança entre a oligarquia do Sul e algumas oligarquias do Nordeste, resumidas na figura do Getúlio Vargas. E os desenvolvimentistas, ao contrário dos políticos liberais, passam a modernizar e a fortalecer a base burocrática do Estado. Eles vão investir na indústria de base e vão estatizar setores chaves da economia, como telecomunicações e energia. E vão também criar medidas para proteger a indústria nacional contra a concorrência internacional. A política do Juscelino Kubitschek também é uma política desenvolvimentista, e a ditadura civil-militar que se instala no Brasil em 1964 também é uma ditadura desenvolvimentista, mas sem aliança com a classe trabalhadora, que em 1930 o primeiro desenvolvimentismo envolve sim a classe trabalhadora, cria tribunais de justiça do trabalho, cria leis trabalhistas, enfim, envolve e defende a classe trabalhadora no desenvolvimentismo, coisa que não acontece lá na ditadura civil-militar de 64. A década de 90 vai assistir uma volta da política liberal. A política liberal diz que se o comércio tiver menos taxação de impostos e tarifas, os serviços se tornarão mais baratos para a população e a população, mesmo a mais pobre, não vai precisar do apoio do Estado para ter acesso a serviços, porque eles já vão ser baratos o suficiente para toda a população atingir e ter acesso a esses serviços. Então, com o governo Collor, a primeira tentativa de se liberalizar o comércio já se inicia, mas ela vai se fortalecer com os governos do Sudeste, né, representados nas figuras do Itamar e do FHC. E essa política liberal volta a investir na força de comércio de importados, diminuindo a taxação sobre esses produtos que entram no Brasil. Voltam a fortalecer também as agências de financiamento privado da produção industrial, fortalecer bancos privados nacionais e internacionais. E também diminui a força do Estado, né? Diminuindo a presença do Estado em setores chaves da economia, como a comunicação e a energia, né? Petróleo, energia elétrica, enfim, a extração de minérios de ferro. Esses setores, antes monopólio exclusivo do Estado, agora vão ser privatizados e empresas internacionais vão ter acesso a comprar ações das empresas que antes eram do Estado brasileiro. Então essa é a política liberal, aumentar o comércio de importados, aumentar a quantidade de serviços e diminuir a taxa sobre o comércio, sobre a produção e sobre os serviços. Nos anos 2000, volta a política desenvolvimentista, com o presidente Lula do Partido dos Trabalhadores. E é daí que vem a crítica de que o PT abandonou o projeto socialista que ele vinha desenvolvendo nas décadas de 80 e 90. O projeto socialista brasileiro, ele previa que a sociedade civil ficasse acima do controle dos meios de produção. Já o projeto capitalista, ele ficava entre o movimento liberal e o movimento desenvolvimentista. Mas o projeto socialista brasileiro não tinha apoio político suficiente para vencer as eleições. Lula percebeu isso e resolveu investir na política desenvolvimentista. Mas dessa vez, a política desenvolvimentista brasileira envolveria a classe trabalhadora, através do aumento da proteção social, valorização do salário mínimo e proteção da indústria nacional. E embora a classe trabalhadora tenha ganhado muito nesse pacto desenvolvimentista, quem realmente lucrou foram as empresas que tinham ou o monopólio ou o oligopólio do mercado nacional. A sucessora do Lula, a Dilma Rousseff, manteve o pacto desenvolvimentista, mas o que ela resolveu investir foi na diminuição das relações pessoais entre essas empresas monopolistas ou oligopolistas e o Estado. Então seria uma relação mais técnica, mais jurídica e menos pessoal, o que diminuiria a margem para corrupção. E a sucessora do presidente Lula era alguém que não era ligado a nenhuma das parcelas de poder do Partido dos Trabalhadores. Então ela não tinha conchavo nem com o Partido dos Trabalhadores e nem com as construtoras, coisa que muitas lideranças petistas já estavam envolvidas. Então foi estratégico do Lula escolher alguém que não tivesse história no partido.
E foi nesse processo que a Dilma perdeu o apoio da situação, que era desenvolvimentista, e cresceu o movimento político da oposição, que defendia essa política liberal. Essa disputa culminou no pedido de impeachment que aconteceu agora, que foi aberto pelo Tribunal de Contas da União e aceito pelo deputado federal Eduardo Cunha. Eu espero ter ajudado vocês a entender a situação política do país. Essa é a geografia do Garcês. Dá um like aí se tu curtiu a explicação, compartilha com os teus amigos e até o próximo vídeo, ok? Valeu, galera!